Então, bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigada, doutora Edmara, acabou de entrar. A gente tem hoje gente de Três Lagoas, de Dourados, é sempre um grande prazer revê-los, né? Essa foi uma aula que começou com uma aula da residência da Cândido Mariano, né? A doutora Flávia já estava marcada com os residentes, e a Renata teve essa ideia de trazer para a Sobumate a gente conseguir expandir, tanto na divulgação como na participação, a aula para todos nós. E é um assunto que normalmente a gente não vê muito endócrino falando, né, Flávia? É um assunto que o ginecologista fala, e às vezes eu gostei muito porque eu fiquei pensando qual é a fala do endócrino, né? Já que a gente normalmente abraça bastante a menopausa. Então, eu achei que é um grande desafio para você, Flávia, e um grande prazer para nós ginecologistas. Essa live, então, essa webinar faz parte do nosso mês de março. A gente está com algumas ações juntos com a Bayer no encontro com elas, né, que é o mês de março da mulher. Faz parte algumas lives no Instagram e faz parte algumas webinars com temas voltados à mulher. Eu queria pedir para vocês todos que nós sabemos que estamos num evento patrocinado, então não há nenhum problema a gente falar sobre isso, porque ele é sabidamente patrocinado. A Bayer, ela tem um programa que é esse Bayer Plus, e que o médico se cadastra para poder assistir alguns vídeos, e com esses vídeos, à medida em que ele assiste, ele ganha milhas, né, como se fosse um programa de milhas. São sempre vídeos educativos, e o que nós recebemos de volta não é brinde, né, na verdade é inscrições em congressos, a desconto em produtos, que é o Mirena e o Cailina. Então, é interessante para nós, porque a gente recebe conhecimento. O meu som. É interessante para a Bayer também. Eu acho que é uma troca muito ética e muito legal da gente participar. Então, se vocês puderem participar, entrar, se cadastrar, é muito rápido. Se tiverem alguma dúvida, a Gisele ou a Ana, representante da Bayer aqui, pode te ajudar, né? Queria apresentar, então, agora a doutora Flávia. A doutora Flávia é nossa amiga e parceira já de algum tempo, né, Flavinha? Ela é endocrinologista e metabologista pelo Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, e tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Flavinha, é um prazer mais uma vez, e o slide ou as telas são todas suas. Obrigada, viu? Obrigada a você, Vanessa. Muito obrigada pelo convite, e obrigada a todos que se dispuseram a assistir essa aula hoje, né? É um prazer, porque é muito bom a gente ter essa troca de experiência, porque são duas especialidades que se conversam muito, né? Então, a gente precisa ter essa referência, a gente conseguir conversar com os colegas, que faz toda a diferença, né? Deixa eu começar aqui o meu compartilhamento. Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Está ok. Sim, dá para ter. Bom, então, eu coloquei esse tema, Descomplicando a Menopausa, né, para a gente, porque principalmente os residentes, a Renata me falou que eles estão com bastante dúvidas e tudo mais, então eu espero que a gente consiga trazer um pouquinho mais de informação. Para essa aula eu não tenho nenhum conflito de interesse, e
eu quis começar a puxar a brasa para minha sardinha, porque a gente gosta bastante dessa parte de fisiologia, né? E o estabelecimento dos ciclos menstruais e ovulações regulares vão depender de uma estreita coordenação entre as funções do hipotálamo, da hipófise, dos ovários e do endométrio. Além disso, é necessário que as outras glândulas endócrinas estejam num funcionamento adequado para que esse ciclo fique regular. Existem, então, neurônios especializados no núcleo arqueado da região médio-basal do hipotálamo, que vão sintetizar e secretar no sistema porta-hipofisário o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Essa secreção é pulsátil e o ritmo é modulado por vários hormônios neurotransmissores. O estrógeno aumenta a secreção do GNRH, a pulsatividade, e a progesterona vai reduzir. Além disso, dopamina, norepinefrina, serotonina também vai ter interferência hipotalâmica na liberação do GNRH. E assim, chegando o GNRH na adenopófise, a gente vai ter então a liberação do FSH e do LH. O FSH ele é regulado também por hormônios ovarianos, por um feedback negativo lá na adenopófise, por inibina, activina e foliculostatina. O FSH ele vai levar ao crescimento dos folículos e vai regular a produção de estrógeno e de inibina B, enquanto o LH vai promover a produção de inibina A produção de androstenediona, induzir a ovulação e a síntese de progesterona posteriormente pelo corpo lúteo. Bom, então, ao nascimento, a gente tem um número fixo de folículos primordiais, que são em torno de 100 mil folículos, e eles vão diminuindo progressivamente ao longo da vida, até chegar a cerca de 1.000 aos 50 anos. A produção de estrógeno por esses folículos é resultante, então, do estímulo combinado do FSH e do LH sobre as células da granulosa e da teca. E, para acontecer a ovulação, é necessário que haja um pico de LH no meio do ciclo. Após a ovulação, o folículo, então, vai se transformar no corpo lúteo, que é capaz de secretar estrógeno e progesterona. Caso não haja a gravidez, né, esse corpo lúteo vai involuir. O endométrio, ele é cheio de receptores nucleares para estrógeno e progesterona. Então, o estrógeno vai fazer uma proliferação endometrial, enquanto a progesterona limita esse crescimento e aumenta a diferenciação do endométrio. Quando acontece a queda dos níveis de estrógeno e progesterona, acontece, então, a descamação. Então, para acontecer esses ciclos regulares a cada 24, 35 dias, é necessário que haja uma ação coordenada do hipotálamo, da hipófise, ovários e do endométrio. Bom, então vamos entrar um pouquinho na transição menopáusica, diferenciando o que é menopausa e o que é climatério. Então, uma dúvida muito comum das pacientes é, doutora, quando que eu entro na menopausa, né? Então, menopausa é a última menstruação, quando essa mulher já está há pelo menos 1 ano sem nenhum tipo de sangramento. Ela acontece por volta dos 50 a 51 anos, mas pode acontecer entre os 45 e aos 55 anos. Antes dos 40 anos, ela é classificada como menopausa prematura. A menopausa que acontece entre os 40 e 45 anos é uma menopausa que aconteceu cedo, e após os 55 anos é a menopausa tardia. Vale a pena também a gente lembrar da menopausa cirúrgica por conta de histerectomia. E antes da mulher ter a menopausa, ela tem um longo período que é o climatério, onde vai acontecer a irregularidade menstrual que precede a menopausa. A sintomatologia é variável quanto ao tipo e à intensidade, e inicialmente no climatério a gente vai ter a prevalência de ciclos mais curtos, para depois acontecer a oligomenorreia até chegar na amenorreia. Então, para poder trazer os estágios desse envelhecimento, houve vários consensos e guidelines, e o melhor que sistematizou foi esse Stroll,
e ele foi publicado inicialmente em 2001. Então, ele divide os estágios em anos reprodutivos, transição menopáusica e climatério e pós-menopausa. E ele leva em consideração o ciclo menstrual e a dosagem de FSH. Posteriormente, depois de 10 anos, foi depois de 10 anos, houve uma revisão desses critérios, que ficou o STRO mais 10, e eles colocaram outros critérios auxiliares para poder dividir esses estágios do envelhecimento e também subdividiu em novos períodos. Além do critério do ciclo menstrual e do FSH, eles associaram também a dosagem do hormônio antimileriano e da inibina B, para poder saber ainda qual a reserva ovariana dessa mulher, e também a contagem de folículos antrais através do ultrassom. Então, no STRO mais 10, a gente tem a reserva ovariana, né, a diminuição da reserva ovariana, de acordo com o período do estágio reprodutivo. Então, como vocês podem ver, o antimileriano e a inibina B, ela começa já a reduzir no período reprodutivo mais tardio, e com isso, a gente vai ter, do período reprodutivo, ciclos ovulatórios com um monte de folículos antrais, para posteriormente, um ciclo onde a fase lútea vai ser um pouco mais curta. E essa fase lútea mais curta faz com que esses ciclos sejam mais curtos, então a mulher começa a ter menstruações mais frequentes, para depois então haver uma oligovulação. É importante lembrar que mesmo com ciclos acima de 60 dias, 1/4 desses ciclos, eles podem ser ovulatórios. E qual que é o grande problema? É nesse estágio acontecer gravidez. E muitas mulheres acham que porque elas já estão naquela transição menopáusica, né, estão no climatério, elas não podem engravidar. Entretanto, é um tema que a gente sempre deve alertar a paciente. Então, é fundamental que a gente fale sobre contracepção com essas mulheres, porque apesar de ser uma chance muito pequena de gestação, que é menor que 5%, ela é existente. E qual que é o problema de se engravidar nesse período? Maior chance de aborto, as gravidezes de risco e anomalias fetais. Então, é importante a gente manter a contracepção pelo menos até 1 ano após a menorreia, quando essa menorreia aparece depois dos 50 anos, ou 2 anos após a menorreia, quando ela acontece antes dos 50 anos. E para contracepção, a gente tem que utilizar os critérios de elegibilidade da OMS, que vocês sabem bastante sobre isso, né? Que eles são subdivididos em 4 categorias. Então, categoria 1 é que não há restrição ao uso do método. Categoria 2, vantagens superam os riscos do uso do método. Categoria 3, os riscos superam os benefícios. E na categoria 4, o método é proscrito, não se deve utilizar. Então, a gente tem que levar em consideração a história clínica dessa paciente, se ela tem diabetes mellitus, se ela é tabagista, se tem doença cardiovascular, porque dependendo do esquema terapêutico, pode aumentar muito o risco. Então, fazendo um resuminho aqui, mulheres saudáveis, mesmo após os 45 anos, podem utilizar qualquer método. Hipertensas, diabéticas, com doenças cardíacas ou fator de risco cardiovascular, é importante evitar contraceptivos contendo estrógenos, preferir progestógenos isolados. Nos progestógenos isolados, a gente pode utilizar a pílula, ou métodos injetáveis, ou o implante, ou... Gente, acabei... Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá perfeita, doutora, pode continuar. Ah, porque eu recebi uma mensagem falando que minha tela não estava aparecendo. Bom, então tá.
E além do implante subcutâneo, a gente tem o sistema intrauterino de liberação de progesterona, né? Então, quais são os prós de se utilizar progestógenos isolados? Eles não vão mascarar o hipoestrogenismo, porque quando não tem mais estrogênio, não vai haver mais o sangramento, exceto no sistema de liberação intrauterino. Eles causam uma proteção do endométrio e, na maioria das mulheres, leva à menorreia. Os contras: pode ter esse sangramento irregular, e a medroxiprogesterona injetável, apenas injetável, ela pode piorar a massa óssea pelo seu efeito glicocorticoide. Na ausência de contraindicações, a gente pode utilizar contraceptivo oral combinado de baixa dosagem de protinil estradiol ou até mesmo de estradiol. Qual que é o pró de utilizar os contraceptivos combinados? Maior eficácia, controle de sangramento, manutenção de massa óssea, controle melhor dos fogachos por conta do estrógeno e proteção contra o câncer de endométrio. E os contras é que a mulher vai continuar menstruando, né, ciclicamente, por conta dos hormônios. Outra forma de utilizar a contracepção é o DIU, né, sem hormônio. O grande problema do DIU é que ele pode levar a um aumento do sangramento e ele não tem essa proteção endometrial, porque no comecinho da menopausa a gente pode ter uma predominância estrogênica que acarreta em um risco aumentado de câncer de endométrio. Então, a contracepção, idealmente, manter até os 55 anos ou 1 ano após 2 dosagens de FSH, maior que 30. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os progestógenos na transição menopáusica. A progesterona é o primeiro hormônio a se reduzir nesses ciclos ovulatórios, na fase lútea, e depois nos ciclos anovulatórios. Então, no período de transição menopáusica, aquela fase lútea fica mais curta e a gente tem uma deficiência progestínica. Então, pode-se utilizar progestógenos cíclicos durante 12 a 14 dias no mês. Esses progestógenos podem ser a medroxiprogesterona, 5 miligramas. Eu coloquei o nome comercial da referência para poder facilitar um pouquinho para os residentes. Ou no Megestol, que é o lutenil. Ou então a gente pode usar 200 miligramas de progesterona micronizada, que é o Ultrogestan, ou 10 miligramas de hidrogesterona, que é o Dufaston. Essas duas últimas são progesteronas bioidênticas. A progesterona micronizada, ela tem um efeito muito bom sobre o sono, melhora as horas de sono e as ondas lentas, quando utilizada à noite. E ela combate as consequências da predominância estrogênica que acontece nesse início do climatério, da transição menopáusica. Então, na predominância estrogênica, a mulher pode ter queixas de mastalgia, um sangramento mais intenso, aumento dos miomas e um sono irregular, mas ela não vai ter fogachos. Então, sobre os aspectos clínicos da síndrome climatérica, o maior estudo que houve foi o estudo SWAN, que foi um estudo longitudinal que iniciou em 1996, estudou-se 3.302 mulheres entre 42 a 52 anos de 5 grupos étnicos. Essas mulheres tinham que ter útero e pelo menos um ovário, e no mínimo uma menstruação nos 3 meses anteriores. E essas mulheres foram seguidas em vários desfechos clínicos, epidemiológicos, aspectos psicossociais, composição corporal, marcadores de risco cardiovascular e densidade mineral óssea. E o que foi observado? Com relação aos fogachos, ele é mais comum nas mulheres sedentárias, com maior IMC e tabagistas. Houve um braço do SWAN, que foi o SWAN Heart, que estudou só coração, onde eles observaram uma menor vasodilatação braquial, maior calcificação coronária e aórtica através de angio-TC naquelas mulheres que tinham fogachos. Então, o fogacho, ele é um marcador de risco cardiovascular independente, e quanto mais intenso e persistente esse fogacho, maior o risco cardiovascular. Com relação ao sono, está relacionada à qualidade
o FSH, quanto maior o FSH, pior o sono, e quanto maior o estrogênio, melhor o sono. E muitas mulheres têm o despertar noturno, que ele tem uma relação com a relação estradiol-testosterona. Então, quanto menor essa relação, quanto menor o estradiol, maior a testosterona, pior o sono. Esse despertar noturno independe de fogacho. Muitas vezes a gente fica questionando, não, mas você não acorda com calorão? E não, é só um sono fragmentado mesmo que a paciente tem e que está relacionada principalmente com a redução da progesterona. E com relação à cognição e humor, essas mulheres apresentam alterações de memória relacionadas à depressão e ansiedade, então elas têm também uma velocidade de processamento mais retardada na perimenopausa tardia, e é importante que isso não tenha a ver com a presença de fogacho ou de alteração de sono, tem a ver com o estado mesmo hormonal. Os sintomas geniturinários, que são muito presentes, né? Então, existe um ressecamento que é progressivo, e esse ressecamento ele pode causar também um prurido, que chama craurose. 25% das mulheres têm incontinência, e essa incontinência é mais comum nas mulheres mais casadas, tabagistas e diabéticas. E com relação à sexualidade, devido ao desconforto pela redução de lubrificação, dispareunia, elas têm uma redução também no desejo. Bom, então a gente sabe que ao longo da menopausa, ao longo do climatério, vai existir uma redução do estradiol, mas essa trajetória nem sempre é igual. Então, como vocês podem ver aqui, mulheres que não são obesas, elas têm um estradiol maior antes da última menstruação. E isso pode causar hipermenorreia, mastalgia, cefaleia. E esse declínio ele é bem importante após a última menstruação. Já nas mulheres obesas, o que acontece? Esse declínio é mais constante, ele acontece em patamares menores, e após a última menstruação, a mulher obesa ela tem mais estradiol, provavelmente por conta da aromatização que acontece perifericamente na gordura. E o FSH também vai aumentando de forma diferente, nas obesas ele aumenta de uma forma mais gradativa, enquanto nas mulheres magras ele faz um pico, principalmente após a última menstruação. Com relação à composição corporal, todo mundo sabe que a mulher ganha peso, né, depois da menopausa, na verdade, esse ganho de peso já acontece na perimenopausa, no climatério, então a mulher vai ganhando peso e cintura, mas esse ganho é mais evidente principalmente após a última menstruação, existe um pico de ganho de gordura após a última menstruação. Então, num acompanhamento de 6 anos, foi observado um ganho na massa gorda de 3,4 quilos e de 5,7 centímetros na circunferência abdominal. E a gordura visceral também aumenta nessas mulheres e tem íntima correlação com a testosterona. Então, o Swan fez o estudo com tomografia computadorizada, que é o melhor exame para a gente ver a quantidade de gordura corporal, e eles viram que a gordura visceral está associada à testosterona biodisponível, porque existe uma redução da SHBG após a menopausa. E essa gordura visceral, ela é independente da idade, da etnia, do percentual de gordura e após ajustado para o HOME-IR. Tem a ver, sim, com o nível de testosterona. Mas aí a gente pensa, nossa, mas testosterona faz aumento de gordura visceral? Sim. E por que acontece isso? A gente sabe que na pós-menopausa existe, então, uma redução dos hormônios da mulher, mas se vocês forem ver a redução que existe na testosterona livre na mulher pós-menopausa, na verdade, até um pouquinho mais alta, de 3,88 versus 3,22 na mulher em idade reprodutiva. Mas olha o que acontece, o estradiol, ele cai 16 vezes após a menopausa. Então, no período pós-menopausa precoce, a gente vai ter um hiperandrogenismo relativo.
testo não é alta, porque testo na mulher não é alta, entretanto, pelo baixo nível de estradiol, a gente fica com esse hiperandrogenismo relativo, e isso leva à síndrome metabólica. Bom, então, quais são os efeitos do hipoestrogenismo no longo prazo? A gente tem receptores estrogênicos espalhados por todo o corpo, né, em inúmeros órgãos, e no longo prazo, a perda desse estímulo, desses receptores, vai levar a várias alterações, como, por exemplo, aumento da reabsorção óssea, que primeiro leva a uma osteopenia, depois a osteoporose. A pele fica aquela pele mais flácida, ressecada, por conta de perda de colágeno, pode haver queda de cabelo, existe uma redução do líquido sinovial, causando artrose, aumento da gordura visceral, que pode predispor a dislipidemia e diabetes, uma menor produção de óxido nítrico endotelial, com progressão de aterosclerose e maior risco cardiovascular. E por isso é importante a gente respeitar a janela de oportunidade, para que a gente previna as consequências tardias desse hipoestrogenismo. Preferencialmente, nos primeiros 5 anos pós-menopausa, a gente consegue não só melhorar a qualidade de vida com a terapia hormonal, mas sim também gerar uma proteção cardiovascular nessa mulher. Bom, então, vamos entrar um pouquinho sobre o tratamento. O tratamento, então, vai ser de acordo com a fase dessa transição menopáusica. Na perimenopausa inicial, como eu falei para vocês, a gente vai ter principalmente uma deficiência de progesterona. E isso vai levar, então, a ciclos irregulares e também um risco de gravidez que existe, baixo, mas existe. Então, naquelas mulheres que não têm o sangramento, a gente pode prosseguir com o teste da progesterona, para ver se existe o sangramento, e também fazer o tratamento com progesterona isolada para contracepção. Na perimenopausa tardia, existe um hipoestrogenismo, mas que ele é reversível, então em algum momento a mulher pode voltar a secretar, produzir estrógeno, e nesse período da perimenopausa tardia é quando se instala a síndrome climatérica. Existe um maior risco cardiovascular, existe uma perda óssea. Aqui a gente pode associar o estrógeno, mas em baixa dose, por um curto prazo, e observar se essa mulher não vai ter sintomas de predominância estrogênica, como, por exemplo, mastalgia, peso nas pernas, metrorragia. Quando a mulher começa a apresentar esses sintomas, para o estrógeno, então tem que usar com muita parcimônia. E na menopausa, a gente tem o hipoestrogenismo definitivo, e aqui a gente usa estrógeno e progestógeno nas mulheres que têm útero no longo prazo. Sempre respeitando indicações e contraindicações. Então, quais seriam as indicações, contraindicações e precauções da terapia hormonal da menopausa? Então, as indicações clássicas são os sintomas vasomotores, os sintomas geniturinários e prevenção de osteoporose. Entretanto, em 2007, a Sociedade Internacional de Menopausa associou essas indicações com um nível de evidência A, que são dores musculares e articulares, alterações do humor e do sono, e prevenção da atrofia epitelial, tecido conectivo e discos intervertebrais. Então, sobre os sintomas vasomotores, eles permanecem como principal indicação da terapia hormonal. É um sintoma muito frequente, apenas 10 a 15% das mulheres não terão sintomas vasomotores. Esse pico dos sintomas acontecem por volta dos 50 a 54 anos, e 70% das mulheres ficarão sintomáticas por mais de 5 anos. 28% fica com fogacho até os 72 anos. Ele é um fator de risco cardiovascular isolado, e a terapia hormonal com ou sem progesterona é a terapia de escolha para os fogachos e osteoporose noturna, bem como o que ele causa na vida da mulher, como irritabilidade, insônia, redução na qualidade de vida.
Sintomas geniturinários. Eles acontecem por falta de lubrificação. As estruturas da pelve são estrogênio dependentes e essa falta de estrogênio leva a uma flacidez. Então, pode acontecer incontinência urinária de esforço, em mais ou menos 30% das pacientes, urgência miccional, infecção urinária, em aproximadamente 13%, disúria e hipoliciúria, que às vezes não é por infecção, é por uretrite hipoestrogênica, muito confundida com infecção urinária. Esses dias mesmo atendi uma paciente bem vozinha, e ela estava com muita queixa de dor, que já tinha passado num monte de médico, e o médico investigando infecção urinária, o médico deu antibiótico para ela, e na verdade era por hipoestrogenismo. E aí quando a gente começou com o estrógeno tópico, ela melhorou bastante. Dispareunia e prurido vulvar e também corrimentos. Para esses casos, a gente pode utilizar a terapia estrogênica local ou sistêmica. E quando tiver só sintomas geniturinários, a gente pode utilizar só terapia local. Bom, com relação à prevenção de osteoporose, o estrógeno, independente do progestógeno, ele aumenta a massa óssea e reduz fraturas vertebrais e de quadril, mesmo em mulheres que já têm osteoporose estabelecida. E a gente tem o raloxifeno, que é um SARM, que melhora a massa óssea, reduz fraturas vertebrais, mas não as fraturas de quadril. Quais são as contraindicações absolutas para a terapia hormonal? Câncer de mama, atual ou pregresso. Câncer de ovário, atual ou pregresso do tipo endometrioide. Câncer de endométrio. Doença trombótica ou tromboembólica venosa, doença coronariana e cerebrovascular, e sangramento uterino de causa desconhecida. Então, sempre precisa primeiro investigar para depois ver se existe a possibilidade de iniciar a terapia hormonal. Bom, e quais são as precauções da TH? Aqui incluem aquelas pacientes que não têm contraindicação, mas que merecem um cuidado. Então, se essa paciente está fora da janela de oportunidade, já passou a perimenopausa, ou então já está numa menopausa mais tardia, a gente tem que colocar exames adicionais para essa paciente, observar o estilo de vida, por exemplo, fazer um Doppler de carótidas para ver se ela tem placas, porque se a gente fizer reposição pode haver microêmbolos que levam a AVE. Usar a menor dose possível para controle de sintomas. Decidir se esse estrógeno vai ser usado isolado naquelas mulheres que não têm útero, ou estrógeno com progestógeno se a mulher tem útero. Sempre que possível, optar por progestógeno natural em vez dos sintéticos. Avaliar o perfil da paciente. É uma paciente que tem triglicerídeo alto. Se tem triglicerídeo alto, a gente vai evitar a via oral por conta da passagem hepática. Se tem hipertensão, também existe um aumento de substâncias hipertensivas através da passagem hepática, e tudo isso influencia na decisão da escolha da terapia hormonal. Então, existem algumas patologias que a gente precisa se preocupar nas mulheres que são candidatas à terapia hormonal. Então, histórico de tromboembolismo. Às vezes vale a pena dar uma investigada, ver se existe alguma trombofilia. Diabetes, no passado, ela era contraindicação relativa, mas hoje a gente sabe que o estrógeno melhora a resistência insulínica, só que preferencialmente utilizar por via não oral. Hipertensão arterial, a gente também não vai usar por via oral, porque aumenta angiotensinogênio. Lúpus eritematoso sistêmico também no passado era contraindicação, hoje apenas se existe crise lúpica, principalmente de nefrite, e enxaqueca. Na enxaqueca a gente vai dar preferência para aqueles esquemas contínuos, porque qualquer oscilação hormonal pode predispor enxaqueca e hepatopatia. Bom, uma coisa que os pacientes sempre preocupam e que a gente precisa mostrar para eles é sobre os esteroides sexuais e o risco de câncer.
Bom, aqui são dados do INCA, de 2020, então, liderando o número de casos de câncer em mulheres, câncer de mama, aproximadamente 30%, 66 mil novos casos de câncer de mama. Cólon e reto, que eles ficam se revezando, porque do cólon é mais comum lá no Nordeste, por conta do diagnóstico mais tardio, né? Ovário, aqui, 3%, e do corpo do útero, 2,9%, mas o câncer de mama disparado é o mais prevalente nas mulheres. Bom, a gente sabe que o papel do hormônio na carcinogênese não está bem estabelecido. Quando a gente fala em carcinogênese, existem alguns agentes que são super bem estabelecidos, como, por exemplo, cigarro, radiação, estresse oxidativo, mas com os hormônios ainda não. Então, esses agentes eles vão causar dano no DNA, que levam a mutações, às vezes com inibição de genes de supressor, que são supressores tumorais, levando à proliferação celular. Com relação à mama e ovário, não é comprovada essa relação de mutagênese com os hormônios. Entretanto, na mama, no câncer de mama, a gente tem receptores de estrógenos, de progestógenos e andrógenos. Com relação ao câncer de ovário, a gente sabe que os contraceptivos orais protegem, mas a terapia hormonal não. E já no endométrio, é o contrário, a gente sabe que a progesterona protege contra o câncer endometrial. O que pode causar carcinoma endometrial é um estradiol, né? A gente utilizar estrógeno não oposto, que leva à hiperplasia de endométrio e posteriormente com risco de câncer. E quais são os papéis dos esteroides no tecido mamário? O estrógeno estimula o crescimento e proliferação do tecido ductal, estimula a atividade mitótica de células cilíndricas ductais, estimula o crescimento do tecido conectivo. E os progestógenos vão aumentar a conversão local de estrona em estradiol, potencializam a proliferação de células epiteliais e podem interferir no balanço entre a taxa de mitose e apoptose. Bom, isso daqui é muito importante a gente mostrar para as nossas pacientes, porque o maior medo delas de terapia hormonal é câncer de mama. Então, quando a gente mostra que aos 50 anos de idade, o risco absoluto de uma mulher ter câncer de mama, independente de terapia hormonal, é de 2,38 mulheres, nem chega a 3 mulheres, a cada 100 mulheres em 10 anos. Depois, quando a gente vai fazer a terapia hormonal, a gente consegue explicar isso melhor para ela. E a gente sabe que o maior fator de risco é a idade. Então, aos 70 anos, 12 em cada 100 mulheres vão ter câncer de mama. E por isso que é muito importante realização de mamografia a partir dos 40 anos pela Sociedade de Mastologia e 50 anos pelo Ministério da Saúde, mas mais importante é nunca iniciar a terapia hormonal sem ter uma mamografia. Então, quais são os fatores que aumentam o risco de câncer de mama? Os fatores maiores são aqueles que têm um risco relativo maior que 4. Mutação no BRCA1 e 2 aumenta o risco de câncer de mama em 50% a 85%. Então, 50% a 85% das mulheres com mutação vão ter câncer de mama. E mulheres que têm uma biópsia que tem atipia também têm um risco muito aumentado. Risco relativo maior que 3, mulheres que receberam radiação em alta dose no tórax, então fizeram radioterapia, às vezes para a região torácica. Quando essa mulher tem 2 parentes de primeiro grau, o risco relativo é de 3,6, quando esse câncer acontece na pré-menopausa. Ou então, um parente de primeiro grau, risco relativo de 3,3, se o câncer também acontece na pré-menopausa. Essas mulheres, a gente tem que tentar recorrer a alternativas à terapia hormonal. Entretanto, existem mulheres que, com terapia alternativa, não melhoram os sintomas e, mesmo assim, elas querem se livrar desses sintomas e fazer terapia hormonal. Isso pode ser feito menor tempo possível,
com termo de consentimento. Então, é muito importante fazer esse termo de consentimento para também livrar um pouquinho a nossa pele, né? E fatores menores que aumentam o câncer de mama, são aqueles que têm um risco relativo até 2, que é parente de primeiro grau com câncer de mama após os 50 anos, e fatores modificáveis. Então, se a gente observar aqui a terapia hormonal em amarelinho, aumenta o risco, vai para 1,26, ou seja, é um risco muito pequeno. Quando a gente pega obesidade, esse risco dobra. Então, assim, muitas mulheres, elas se preocupam com a terapia hormonal, mas nem se preocupam com o peso, que aumenta muito mais o risco de câncer de mama, né? Mulheres que têm menopausa mais tardia, menarca precoce, nulliparidade, ou seja, que tem um período de estrogênio não oposto maior também. Risco de álcool, de sedentarismo, é praticamente o mesmo risco da terapia hormonal da menopausa. Mas por que surgiu todo esse auê com relação à terapia hormonal da menopausa? Por conta do WHI, né? Então, o WHI, ele mostrou que o uso de estrogênio equino conjugado com medroxiprogesterona realmente aumentou o risco de câncer de mama após 5 a 7 anos de terapia hormonal, né? Um risco relativo de 1,44, mas também foi observado que quando se utilizou estrógeno isolado, não houve aumento do risco. E aí, é importante a gente lembrar que depende muito também do tipo de progestógeno utilizado. Esse estudo feito em 2008, ele mostrou que, dependendo do tipo de progestógeno, aumenta sim o risco, enquanto quando a gente usa estrógeno mais progesterona micronizada, não existe esse aumento de risco. Também quando a gente usa estrógeno com dihidrogesterona, que são progesteronas naturais, o aumento do risco para 1,16. Mas quando se utiliza outros tipos de progestógenos sintéticos, existe um aumento para 1,69. Nesse outro estudo também foi observado isso. Estradiol, no WHI, foi utilizado o estrógeno equino conjugado, que hoje em dia não se usa mais. Então, aqui, o estradiol com a dihidrogesterona, houve praticamente nenhum aumento de risco, mas estradiol com a medroxiprogesterona 1,64, o estradiol com a noretesterona 2,03 e outros estrógenos também. Então, progestógenos sintéticos aumentam muito o risco de câncer de mama. Entretanto, esse aumento também do risco de câncer de mama não é um aumento tão significativo. Voltando para aquele nosso slide, onde aos 50 anos o risco de uma mulher ter câncer de mama é de 2,38 a cada 100 mulheres, no WHI, mulheres que usaram estrógenos conjugados isolados por 7 anos sem progestógeno, não houve aumento de risco. Naqueles com estrógeno conjugado com medroxiprogesterona por 5 anos, o risco relativo foi para 1,24, ou seja, houve um aumento de 24%. Mas, quando a gente fala em risco absoluto, isso significa 0,7 mulher a cada 100 mulheres. Então, não é um aumento tão importante. Esse estudo francês, que demonstrou também que o progestógeno utilizado vai interferir nesse risco, quando utilizado estradiol com progesterona micronizada ou dihidrogesterona durante 8 anos, não houve aumento de risco. E com outros progestógenos, um aumento de 69%, mas em cima dos 2,38 mulheres a cada 100. E quais são os esteroides sexuais que a gente usa na terapia da menopausa? Bom, mulheres esterectomizadas, a gente não precisa utilizar progestógeno, apenas estrógenos. Nas mulheres com útero sempre teremos que entrar com progestógenos. Essas doses podem ser dose baixa, dose plena e dose ultra baixa.
Então, dose plena seria estrógeno equino conjugado 0,625 ou estradiol oral 2 miligramas, estradiol adesivo 50 microgramas ou estradiol em gel de 1 a 1,2 miligramas. A dose baixa seria a metade da dose plena e a dose ultra baixa, 1/3 da dose plena ou menos. Por via oral, a gente vai ter a primeira passagem hepática, que pode aumentar algumas substâncias que são hipertensivas, fatores de coagulação. A gente pode gerar o espessamento da bile. E, no caso dos triglicerídeos, existe um aumento e uma redução de LDL com aumento de HDL. Então, mulheres com dislipidemia isolada, a gente prefere o estrógeno por via oral. Agora, nas que têm triglicerídeos elevados, a gente evita o estrógeno por via oral. Por via não oral, a gente tem adesivo e o gel cutâneo, que é preferível em colicistopatia, na hipertensão arterial, no risco de tromboembolismo e na hipertrigliceridemia. Então, a gente vai ter, por via oral, estradiol micronizado, 1 ou 2 miligramas, estrógenos conjugados, que não está achando mais, na verdade, né, 0,625 ou 0,3 miligramas, e o valerato de estradiol, 1 ou 2 miligramas. Pela via transdérmica, temos o estradiol por adesivo, 25, 50 e 75 microgramas, o estradiol gel em sachê, 0,5 e 1 miligrama, e o estradiol gel em pump, cada puff vai liberar 0,6 miligramas. Todos eles têm ação sistêmica. E temos os estrógenos de uso tópico, vaginal, que são o promestrieno, que pode ser em creme ou cápsulas vaginais, estrógenos conjugados, 0,625 de gel, e o estriol creme vaginal, 1 miligrama por grama, que vão ter apenas ação local. Nos tópicos, é recomendado se fazer uma dose diária durante 7 dias e depois manter umas 2 vezes por semana. Pacientes com útero, a gente sempre tem que entrar com progestógenos. A dose é fixa para evitar a hiperplasia endometrial e a gente tem que saber quais são os tipos desses progestógenos, de onde eles derivam, quais são os efeitos hormonais. Então, a gente tem aquelas progesteronas que são naturais, que é a progesterona micronizada, e a retroprogesterona, que é a dihidrogesterona, e a gente tem os sintéticos, que são os derivados da 17-hidroxiprogesterona, os pregnanos, que têm um efeito glicocorticoide. Temos os não pregnanos, que são acetato de nomegestrol e trimegestona, e os derivados da 19-nortestosterona, que, como o próprio nome diz, tem um efeito mais androgênico, que daí temos os estranos, que são levonorgestrel, noretisterona e acetato de noretisterona, e temos os derivados da espironolactona, que é a drospirenona. Então, esses progestógenos, eles podem se acoplar a outros receptores e, com isso, exercer efeitos no organismo. Então, por exemplo, os que têm efeito, que se ligam nos receptores androgênicos e glicocorticoides, eles vão ter efeito na composição corporal, provocando um aumento de gordura visceral. E os com efeito glicocorticoide, principalmente, vão ter alteração no metabolismo glicídico, e os de efeito androgênico no metabolismo lipídico. Bom, então esses progestógenos e os estrógenos, eles podem ser feitos num esquema cíclico, onde se tem um sangramento mensal. Via de regra, a gente faz esse esquema cíclico mais naquelas mulheres pós-menopausa recente. É muito pouco provável que essas mulheres tenham alterações endometriais, então o risco de 1% ao ano é similar às mulheres que nunca usaram terapia hormonal. E como que a gente
o estrógeno diariamente e o progestógeno 12 a 14 dias no mês. Então, você pode colocar assim, do dia 1º ao dia 12, vai utilizar o progestógeno para facilitar a vida da paciente. E depois pode haver um sangramento transvaginal. As doses da progesterona são: progesterona micronizada 200 miligramas por dia, dihidrogesterona 10 miligramas dia, medroxiprogesterona 5 miligramas dia e o nomegestrol 5 miligramas dia. No esquema contínuo, a gente usa naquelas mulheres que não querem ter o sangramento, que tem endometriose ou que tem dismenorreia, com miomas, com enxaqueca, que sofrem com síndrome pré-menstrual. Então, nesse esquema, a gente vai utilizar continuamente, diariamente, estrógeno e progestógeno. Pode existir alguns escapes hemorrágicos, principalmente nos 6 primeiros meses de uso, gera proteção para o carcinoma de endométrio, e o progestógeno é utilizado em dose menor, na metade da dose que a gente utiliza no esquema cíclico. Importante, antigamente era feito esquema cíclico trimestral. Como que fazia isso? Estrógeno diariamente e progestógeno a cada 3 meses. Mas foi provado que não se oferece proteção endometrial, então não é mais recomendado. O risco de carcinoma de endométrio chega a ser 5 vezes maior no esquema cíclico do que a cada trimestral, do que no esquema cíclico clássico ou no esquema contínuo. Então, aqui são os tipos de esquemas que podem ser utilizados, né? Contínuo, que a gente dá estrógeno e progestógeno diariamente. O cíclico, que a gente dá o progestógeno 12 a 14 dias no mês. E o esquema cíclico trimestral, que não é mais utilizado. Bom, aqui eu coloquei algumas apresentações comerciais por via oral. Vários foram retirados do mercado. A gente até está com alguma dificuldade com alguns adesivos também, então não sei o que aconteceu. Eu tenho tido uma certa dificuldade com alguns hormônios, né? Mas esses daqui de cima são esquema cíclico e os de baixo são esquemas contínuos. E as apresentações comerciais com os transdérmicos, aqui em combinação, a gente tem esses 2 esquemas cíclico e o Systenconte, que é contínuo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tibolona, que muita gente ainda gosta da tibolona, né? Ela é um esteroide sintético que dá origem a 3 metabólitos. Ela pode ser utilizada nas doses de 2,5 e 1,25 miligramas, e ela vai ter efeitos estrogênicos, efeito androgênico e progestogênico. Bom, os efeitos estrogênicos da tibolona são nos ossos, mas é um efeito discreto, já que ela não previne fraturas, melhora os sintomas vaginais e melhora também os fogachos. Os efeitos progestogênicos e androgênicos são no endométrio e na libido, melhora a libido, e na mama ela não causa um aumento da densidade mamária nem mastalgia. Como efeitos colaterais, eles são decorrentes principalmente dos efeitos androgênicos, melhora da libido, acne, hirsutismo, reduz HDL e faz ganho ponderal, principalmente através de aumento de adiposidade central. Bom, como ela não faz esse aumento da densidade mamária e nem causa mastalgia, pensava-se que ela era segura em mulheres com câncer de mama, né, com histórico de câncer de mama, mas esse estudo mostrou que não. Então, ele pegou mulheres após o tratamento de câncer de mama com síndrome climatérica e foi dado o tibolona 2,5 miligramas ou placebo. Foi um estudo duplo cego, randomizado, de 104 semanas, e o desfecho era para avaliar a melhora dos sintomas climatéricos. Houve, sim, redução dos sintomas, mas com uma pequena diferença em comparação ao placebo. Porém, houve aumento do risco de recorrência do câncer de mama. Portanto, mulheres que tiveram câncer de mama não devem utilizar tibolona. Nós da endócrino não temos utilizado mais a tibolona. Primeiro, porque ela não é segura para mama. Segundo, que ela metabolicamente não é interessante, porque ela faz ganho de peso, aumenta a gordura visceral
e reduz HDL. Então, é uma medicação que a gente não tem mais prescrito. Bom, temos também os moduladores seletivos do receptor estrogênico, SERMs, que são moléculas que se ligam nos receptores estrogênicos e têm diferentes ações nos órgãos, ou ativando esses receptores ou inativando. Então, a gente tem o tamoxifeno, que ele é utilizado no tratamento e na prevenção do câncer de mama. Ele tem um efeito no endométrio, aumentando o risco de sangramento. Portanto, ele não é indicado no tratamento da menopausa. E o raloxifeno, que é um agonista nos ossos e nos lipídios e antagonista na mama. Então, ele age como um protetor contra câncer de mama. Ele não estimula endométrio, mas ele tem um risco de trombose pior que dos estrógenos, piora fogacho, e ele é indicado para tratamento de osteoporose na pós-menopausa tardia. E hoje existe uma terapia diferente, que é uma associação... Oi? Bom, é uma associação do modulador seletivo do receptor estrogênico com o estrógeno, que é conhecido como um complexo estrogênio tecido seletivo, que é o bezedoxifeno com os estrógenos conjugados. É um novo conceito de terapia hormonal, onde a gente tem o SERM com o estrogênio, vai melhorar os sintomas vasomotores, melhora a atrofia vulvovaginal, faz prevenção de hiperplasia endometrial, prevenção de osteoporose na pós-menopausa, é neutro na dor e na densidade mamária, porém a prevenção cardiovascular não foi avaliada. Então, a apresentação é de 20 miligramas de basedoxifeno e 0,45 de estrógenos conjugados. Fitoestrógenos. Muita gente ainda gosta, né, de tentar fitoestrógenos. Tem esse artigo que é bem legal, que é do pessoal da Sociedade de Endócrino, que faz muita menopausa, e eles analisaram todos os fitoestrógenos presentes, né, no mercado, e o que acontece com esses fitoestrógenos? Eles têm uma estrutura química semelhante ao estradiol, e eles se ligam a receptores estrogênicos. Só que o problema é que a potência, quando a gente compara o estradiol no valor de 100 versus, por exemplo, as isoflavonas, aqui a daidzeína, a potência dela é de 0,013, a genisteína 0,084. E qual que, além dela ter uma potência muito menor, qual que é o problema? Existe uma constante dissociação entre o complexo estrogênio receptor muito alta, 100 a 100 mil vezes maior que o estradiol. Então, além de ter potência menor, ele vai se dissociar do receptor muito mais facilmente, não vai ficar lá ligado. Então, até o momento, a gente não tem estudos que mostrem resultados consistentes e uniformes se esses fitoestrógenos poderiam mimetizar as ações estrogênicas em órgãos-alvo. Os fracos efeitos na síndrome metabólica, na síndrome climatérica, ou seja, ele tem o mesmo efeito do placebo, não é que placebo não funciona, placebo funciona em 30% das mulheres, mas os fitoestrógenos têm a mesma eficácia. E esses efeitos também no metabolismo ósseo não preenchem requisitos para que a gente considere como uma alternativa à terapia hormonal. Além disso, a gente não tem informações sobre segurança do seu uso e controle sobre seus efeitos, como, por exemplo, pode ter efeitos sobre a tireoide, sobre linfócitos. A gente não tem descrição de efeitos adversos, portanto, a gente não recomenda a prescrição de isoflavonas. Tratamentos não hormonais naquelas mulheres que não podem utilizar a terapia hormonal. Então, para a redução de fogacho, pode ser utilizada a paroxetina, que causa uma redução do fogacho de 64%, a fluoxetina, 50%. Mas aqui vale a pena esse asteriscozinho, que é lembrar que às vezes a mulher não pode usar terapia hormonal porque ela está fazendo um tratamento de câncer de mama e está usando tamoxifeno. E essas medicações interferem no metabolismo do tamoxifeno, reduzindo o seu nível sérico.
Gabapentina reduz também fogacho em 60%, o citalopram e escitalopram 50% a 53%, e a venlafaxina e desvenlafaxina em 60% a 61%. Nos Estados Unidos, existe a aprovação da paroxetina na dose de 7,5 miligramas apenas para fogachos. Então, eles viram que nessa dose, a paroxetina, além de ser segura, ela melhorava fogacho e ela não causava eventos adversos. Existem outros medicamentos que não têm atuação no sistema nervoso central, como, por exemplo, antipertensiva, metildopa, clonidina, sinarizina, que leva à redução de fogacho da monta de 45% a 50%, e aqui, isoflavonas e placebo, 30%. Bom, e quando a gente inicia a terapia hormonal, e antes mesmo de se iniciar a terapia hormonal, a gente precisa monitorar. Então, sempre é importante ver a história clínica dessa paciente, se ela tem sintomas climatéricos, mastalgia, peso de membros inferiores, sangramento, que isso fala a favor de uma predominância estrogênica. Se tem história clínica de trombose, se precisa fazer uma pesquisa de trombofilia. No exame físico, analisar pressão, peso, circunferência abdominal e, laboratorialmente, fazer as dosagens hormonais para o FSH, principalmente, para fazer o diagnóstico. E, importante, FSH é para diagnóstico e ele nunca normaliza. Então, às vezes, a gente vê paciente que já está pós-menopausa, 10 anos pós-menopausa, com dosagem de FSH. Vai estar alto, então não tem por que a gente ficar pedindo. O estrógeno, é importante a gente pedir para ver se a dose está dentro do nível recomendado, então a gente evita que esse estradiol dela fique muito elevado, e a progesterona também dá para acompanhar, mas quando feita apenas com a progesterona micronizada. Os marcadores de risco cardiovascular, que é importante a gente ver, lipidograma, glicemia. Então, se essa paciente tem LDL elevado, às vezes a via oral para ela é mais indicada, provas de função hepática. E o ultrassom transvaginal, que deve ser feito antes da reposição hormonal, né? Que esse endométrio atrófico pré-menopausa ele tem que estar menor que 5 milímetros. Quando utiliza-se o esquema contínuo, o endométrio não pode ultrapassar 5 milímetros, e no esquema cíclico, até 8 milímetros. A mamografia também, que deve ser feito pré e anualmente, e quando a mama é densa, tem aquela mama BIRAD 0, é importante que a gente faça ultrassom de mamas também para ver se não existe alguma alteração que a mamografia não conseguiu detectar. E é importante que anualmente a gente tome junto com a paciente a decisão de continuar ou parar a terapia hormonal. Então, é sempre necessário rever a necessidade de se continuar e qual o risco-benefício de se continuar com a terapia hormonal, e deve ser tomada em conjunto. Bom, então quais são as mensagens para casa? A terapia hormonal, quando bem indicada e respeitando-se a janela de oportunidade, traz inúmeros benefícios para a paciente, como proteção cardiovascular, proteção óssea, melhora da qualidade de vida. Não existe receita de bolo, cada paciente deve ser avaliada individualmente, respeitando as suas características. Mantenha sempre um bom relacionamento médico-paciente para esclarecimento das dúvidas, principalmente relacionadas a risco de câncer de mama e aqueles sangramentos anômalos que podem acontecer principalmente nos primeiros 6 meses. Se você consegue ter um bom relacionamento com a paciente, ela já fica mais calma e tudo fica melhor. E reavaliar quanto à indicação de manutenção ou suspensão da terapia hormonal anualmente. Discuta com a sua paciente e decidam em conjunto. E tibolona não protege mama. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa discutir, depois quiser me mandar e-mail para eu mandar artigos, podem ficar à vontade. Eu fico também aqui à disposição de vocês para a gente poder conversar. Obrigada, Flávia. Maravilhosa a explanação. Foi muito bom, porque
foi uma aula bem do básico mesmo, mas conseguiu englobar tudo, e o fato da gente ter ainda 8, quase 9 horas da noite, 40 participantes, é um sinal de que o tema é vívido no nosso dia a dia, né? Eu tenho algumas perguntas, e se vocês quiserem mandar, levanta a mãozinha, ou manda aqui no bate-papo, ou abre a sua câmera, que eu fico sempre de olho aqui nas câmeras, e também posso abrir para vocês se manifestarem. Eu queria começar, Flávia, perguntando em relação à progesterona transdérmica. A gente vive hoje uma febre de TH feita por personal, né, da academia, nutricionista, né, nutrólogo, e o ginecologista, e enfim, né, todo mundo faz um pouco. E aí, muitas vezes, a gente vê progesterona transdérmica. Afinal de contas, existe absorção de progesterona transdérmica, porque a gente não vê nada aí, né? Não, não tem, Vanessa, não é recomendado, porque aumenta o risco de câncer de endométrio, essa absorção não é boa, né? Inclusive, teve até, eu não lembro se foi uma aula da Sociedade de Menopausa, falando justamente sobre progesterona transdérmica, então não é recomendado. As vias recomendadas ou por via oral, e no caso da micronizada, a vaginal, né? Pode ser utilizada a cápsula vaginal. Perfeito. Vou ver se mais alguém aqui tem. Se não tiver, vou eu de novo. Me fala uma coisa, na transição da menopausa, assim, naquela fase de climatério em que a paciente está começando, ela vem com fogacho, mas ainda ela menstrua de uma forma irregular, né, mas ainda menstrua. A gente faz as dosagens, o FSH dela está normal, o estradiol dela está normal, mas ela tem fogacho. O que a gente, vale a pena a gente entrar nesse momento? O que você recomenda? Então, o fogacho, Vanessa, mais comumente ele acontece com o FSH elevado, porque o FSH ele tem um efeito vasomotor, né? Então, não é muito comum quando o FSH não está se elevando que a mulher tenha esse fogacho. Às vezes, o que eu vejo muitas vezes assim, às vezes a paciente confunde esses despertares noturnos, elas acham que é fogacho. E isso tem mais a ver, sim, com a redução da progesterona. E usar a progesterona antes de dormir para ela é uma boa opção, que daí dá uma melhorada. Flávia Lima tem uma pergunta, tá com a mãozinha lá. Só abrir o som, Flavinha. Seu som. Abre o microfone dela, Gi. Doutora, eu liberei para a senhora abrir o microfone, não está abrindo por aqui. A menina vai roubar minha casa. Flavinha, você que tem que abrir o microfone. Bom, só consigo pedir para ativar. Não, é a outra Flávia. A outra Flávia Lima que tem que abrir, não é a Tortu. É a Lima. Você tem que se abrir aí para o mundo, Flavinha. Flávia Lima. Aperta aí para soltar seu som. Não consigo. Então, manda pelo chat. Edmar, você consegue? O Edmar está com a mão levantada lá. Acho que deu, né? Deu. Tá. Doutora Flávia, primeiramente, parabenizar aí pela brilhante explanação, né? E uma dúvida que ficou aqui para mim, com relação à via oral ou não oral, na questão do só o triglicéride aumentado ou numa dislipidemia
completa, no caso. Eu fiquei na dúvida aí, porque para mim que a via transdérmica era sempre a preferencial, mas eu vi uma situação aí que a via oral seria preferida. Isso. Se a paciente tem LDL aumentado, HDL baixo, que é a dislipidemia isolada, a via oral vai melhorar essa parte, porque a via oral, essa passagem hepática, faz um aumento do HDL e uma redução do LDL. Se ela não é hipertensa, se ela não tem um fator de risco para tromboembolismo, a gente pode utilizar, sim, por via oral. Muito bom, novidade aí. Para mim, que a via transdérmica, a via não oral seria sempre mais vantajosa. Mas então, se tiver só a alteração HDL, LDL, a via oral passa a ser vantajosa, né? Isso, passa a ser vantajosa. Justamente porque ali na pós-menopausa inicial, por conta daquele predomínio da testosterona, existe uma piora metabólica. Então, pode haver uma queda do HDL e um aumento do LDL. E, às vezes, quando a gente entra ali com o estrógeno por via oral, vai existir uma melhora desses índices. Muito obrigado. Tirado a dúvida. Doutora Flávia, está aberto o seu microfone. Oi, estão me ouvindo? Sim. Bom, Flá, excelente a sua aula. Obrigada, Flávia. Como sempre. Tá, eu tenho uma dúvida, que é em relação a paciente na menopausa, que tem queixa de libido, só questão da libido, a perda de libido, já faz uso de estrogênio tópico, já faz reposição tópica. Se a gente entra com se é recomendado o uso de testosterona ou se entra com a terapia hormonal sistêmica mesmo. Eu tenho essa dúvida. Primeiro, Flá, a gente precisa garantir que ela tenha um estrogênio adequado. Se ela não tiver estrogênio adequado, não vai ter libido, não adianta. Tanto é que até homens têm que ter uma quantidade de estradiol, senão a libido diminui muito. Quando a gente usa, às vezes, anastrozol para tentar recuperar eixo, como diminui muito o estradiol, às vezes a libido desse paciente vai lá para baixo. E na mulher, a gente precisa do estradiol. Então, primeiro a gente estrogeniza essa paciente, vê como ela fica. Não melhorou, mulher pós-menopausa, com queixa de libido, com disfunção sexual, a gente pode sim fazer testosterona. Qual que é o grande problema? Tem que ser manipulada aqui no Brasil, porque o que a gente tem disponível, que é o androgel, é uma dose muito alta, então não dá para utilizar. Aí a gente manipula e vai vendo como que essa mulher fica. Então, vai prestando atenção, quesito acne, queda de cabelo, clitóris, né? Tem que tomar cuidado, tem que acompanhar bem pertinho. Mas, assim, os estudos mostram uma melhora com o uso da testosterona, mas não é aquela melhora, nossa, que maravilha. Então, essas mulheres saem de média de 3 relações sexuais por mês para 4 relações por mês. É um aumento pequeno, né? Mas que é estatisticamente significante. Eu sempre tive essa dúvida, se só a queixa de libido justificaria eu entrar com a reposição hormonal. Então, eu vejo isso no consultório com frequência, a gente já entra com o tópico, a paciente continua referindo que não melhorou, então, enfim, eu entro com uma terapia hormonal estrogênica mesmo. Isso, pode entrar, porque vai melhorar, vai melhorar. Tá certo, obrigada. Imagina. Ritinha. Olá. Oi, Rita. Ô, Flávia, aquela combinação do basedoxifeno, do SERM com o estradiol, em que caso seria o caso de uma paciente com histórico de CA de mama, por exemplo? Ele faz essa proteção equivalente do tamoxifeno, e aí eu penso na paciente com histórico de CA de mama, com muita queixa de fogacho, eu fico segura em usar essa combinação? Eu extrapolo isso para as minhas endometrióticas também, que a gente tem medo de recidiva e tudo mais. Em paciente que não foi operada, ele tem esse efeito no foco extrauterino também, de antagonista, né, do estrogênio, melhorando então os fogachos, mas antagonizando no endométrio, onde quer que eles estejam?
Exatamente, Ritinha. E aí, assim, é uma combinação super interessante, né? Mas eu fui ver para comprar, fui pesquisar, não achei. É aprovado pela Anvisa, mas não achei, não sei o que está acontecendo. Porque até os nossos adesivos, né, sumiram do mercado, um monte de coisa, mas o basedoxifeno seria mais para essas mulheres mesmo, que têm risco de câncer de mama, né? Por exemplo, se tiver um BRCA1 ou 2 com mutação, às vezes, em vez de entrar com uma TH normal, entraria com essa. Mas não com o histórico, é o risco aumentado só. O risco aumentado, aumentado. Porque não as que tiveram câncer de mama. Porque com câncer de mama, a gente fica inseguro de entrar com estrogênio, né? Justamente. Entendi. Obrigada. Imagina. Tem uma excelente pergunta, aula, parabéns, gostei muito. A pergunta da Alessandra é que na aula foi dito sobre a dosagem hormonal para acompanhamento de TH. Como é que você faz essa dosagem? Dosa o quê? E a cada quanto tempo? Você pode dosar o estradiol, e esse estradiol, o interessante é ele nunca ultrapassar 200, 200 já é uma dose bem alta, idealmente abaixo de 150. E para as mulheres que estão usando progesterona micronizada, até 4.000. Você dosa a progesterona de rotina, assim, porque normalmente nós GOs, pelo menos eu acho que a grande maioria, a gente não tem o costume de dosar a progesterona, a gente não dá muita bola para a progesterona, na verdade, né? Nosso lance é o estradiol e atualmente a gente tem se apaixonado cada vez mais pela testosterona, né? Nós e as mulheres. Mas a progesterona, normalmente, a gente associa ela à retenção hídrica, mastalgia, cefaleia e tudo mais. E na verdade, Vanessa, a progesterona ela é bem interessante para a gente dosar nessas mulheres que estão na perimenopausa, né, que estão no climatério ali mais inicial, porque primeiro elas começam a não ter uma fase lútea adequada ou não ter ovulação, então a progesterona vai ficar baixa e isso já é um sinal que realmente já está próximo de uma falência ovariana. Mas para mulher que está fazendo reposição hormonal, a gente não tem hábito de dosar, não, é mais dosagem do estradiol. Agora, a dosagem de testosterona, a gente da endócrino não recomenda, porque a dosagem de testosterona, ela foi feita para fazer dosagem em homens. Então, o valor de referência da testosterona, ela é feita para homem. Já tentaram fazer N formas de dosar a testosterona em mulheres para ver se havia algum método que fosse mais fidedigno, mas não existe. Então, a gente não recomenda. A gente só recomenda utilizar a testosterona naquelas mulheres que a gente está usando, né, pós-menopausa, para ver se os níveis não estão acima do ideal. Então, se tiver acima de 75, a dose está excessiva, e eu já peguei mulher com dose de 500 de testosterona, que muitos dos meus pacientes homens nem têm isso, né? Estão usando, assim, absurdamente. E para piorar, a gente tem alguns estudos mostrando que mulheres com testosterona mais alta têm um risco aumentado de câncer de mama. Então, é um problema meio sério que a gente tem enfrentado. E deixa eu ver se tem mais alguém. E só para finalizar, na paciente obesa, porque a gente tem aquela paciente na perimenopausa também, que eu acho que é aquela paciente mais complicadinha, que ela chega e ela tem sobrepeso, e ela tem fogacho, e ela está há 8 meses em amenorreia. Que esquema para paciente obesa que tem síndrome metabólica você acha que vale a pena a gente iniciar? Então,
se essa paciente já estiver com hipoestrogenismo, a paciente obesa, com síndrome metabólica, vale a pena mais usar transdérmico, né? Então, é mais seguro o uso transdérmico do estradiol e progesterona micronizada ou a dihidrogesterona, preferencialmente contínuo, porque essa mulher, por ela ter uma aromatização maior, então e também pela própria obesidade, esse endométrio ele já é mais exposto, já existe um risco maior de câncer de endométrio, então, idealmente, fazer esquema contínuo com progestógeno também. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. O levonorgestrel, no finalzinho lá, você falou que ele, em associação, ele é um dos que aumenta o risco de câncer de mama, né, em associação. Mas isso também pode ser dito do levonorgestrel do Mirena, apesar de ser muito baixo? Sim, Ritinha, até o Mirena aumenta. Entendi. O Mirena aumenta. Então, O que a gente usa muito, até isso para essas pacientes obesas, a gente recomenda muito mesmo o DIU de levonorgestrel, né? Porque aí você expõe ela menos hormônio, você faz transdérmico, e normalmente a gente faz isso. Como elas tendem a ter sangramento irregular e tem muito mais aquelas hipersangramento metrorrágico e tal, a gente já garante aí um tempo longo para ela de atrofia endometrial, sem ação sistêmica e realmente e dá muito certo, eu acho que é uma coisa muito legal. E é bom porque, assim, dá para ir revendo, né? A gente sempre vai revendo e dá para tirar a qualquer momento também. Então, eu acho que o X da questão do tratamento da menopausa é a gente sempre reavaliar como que está essa paciente, qual o risco a cada ano, né? Porque se é uma paciente que tem um histórico de vida muito bom, por mais que ela esteja um pouco acima do peso, se esse ganho de peso foi mais agora, depois da menopausa, mas não bebe, nunca fumou, não tem histórico familiar, eu acho que o risco de câncer de mama realmente é muito pequeno, né? Flavinha, olha, delícia, 1h30 de live. A gente está mesmo aqui encantados aí com a tua explanação, tem muito ginecologista, não só residente, né? A gente que lida no dia a dia com essas dúvidas pontuais, é muito legal ver você falando sobre isso, e eu acho que isso é uma falha hoje da residência de ginecologia e obstetrícia, que a gente tem muito pouca a parte endócrina. O residente reclama muito e a gente tem que correr atrás mesmo. Eu acho que eu sempre digo que o problema de quem dá aula bem é que a gente explora muito a pessoa, né? Porque a gente chama outras vezes, às vezes não vale tanto a pena assim, Flávia, dar aula boa, porque a pessoa fica te chamando, sabe? Às vezes é bom dar uma aula meia boca, entendeu? Porque senão você fica sempre sendo solicitada. Mas olha, foi muito bom mesmo, eu quero te agradecer, foi aprendizado sempre, foi muito bom. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui nessa live, foi muito boa, parabéns, Flávia, obrigada. A Ana, obrigada mais uma vez a Bayer, que tem nos patrocinado e nos promovido aí vários eventos científicos, e obrigada a todos vocês que participaram. Lembrando que semana que vem nós vamos fazer uma discussão sobre Covid e gestação, né? Qual a abordagem de cada serviço. Vai ser um bate-papo que nós vamos fazer na próxima quarta-feira, dia 31, sobre a situação do Covid em cada serviço, o que eu faço na minha gestante com Covid em cada idade gestacional. Eu acho que vai ser muito legal diante do caos que a gente tem vivido aí com as gestantes em todos os serviços. Estão todos convidados, depois eu mando o link, tá bom?
Muito obrigada, gente. Adorei participar. Essa interação depois da aula sempre é muito gostosa, né? Eu vi que a Lucrécia colocou aqui, vamos explorar a obesidade. Estou pronta, adoro obesidade, é o tema que eu mais gosto de fazer. Então, quando vocês quiserem, é só chamar, a gente bola uma aula. Flavinha, obrigada, e os residentes te agradecem eternamente por esse show que você deu. Imagina, obrigada, Rê. Já vou pensar no próximo assunto. Obrigada, gente, então. Obrigada a todos, uma boa noite para vocês. Beijos, beijos. Boa noite, gente. Obrigada, doutora Edmar. Obrigada a todos. Fiquem com Deus.